A viagem de carro até a casa da minha cunhada durou pouco menos de 3 horas, e passei a maior parte dela observando a paisagem mudar das ruas lotadas e familiares do nosso bairro para algo mais amplo, mais verde e silenciosamente intimidante. Minha filha Lia estava no banco de trás com os fones de ouvido, movendo os lábios para a letra da música que tocava, completamente despreocupada com para onde estávamos indo. Eu a invejava por isso. Meu marido Fábio dirigia do jeito que sempre dirigia, uma mão no volante, relaxado, ocasionalmente batendo o polegar na coluna de direção ao ritmo que só ele ouvia. Ele tinha essa qualidade que eu sempre admirei, essa habilidade de se mover pelo mundo sem se preparar contra ele. Eu não compartilhava dessa qualidade. Eu estava me preparando desde terça-feira, quando o irmão dele, Maurício, ligou para confirmar que ainda estávamos indo para a festa de aniversário da Débora. Vai ficar tudo bem, disse Fábio sem eu precisar dizer nada. Eu sei, eu disse. Nenhum de nós acreditou em mim. Eu quero ser justa com a Débora. Eu tentei ao longo dos 6 anos em que Fábio e eu somos casados encontrar a versão dela com a qual ele cresceu. A irmã mais velha que aparentemente ensinou ele a andar de bicicleta, que escondia sobremesa extra para ele, que ligava para ele toda semana durante o primeiro ano dele na faculdade. Aquela Débora existiu. Eu acredito nisso. Eu só nunca a conheci pessoalmente. A Débora que eu conhecia era polida de um jeito que parecia um aviso. Ela usava sua riqueza de forma discreta, mas precisa. Nada chamativo, nada barulhento. Apenas um arranjo consistente e cuidadoso de coisas que custavam mais do que nosso orçamento mensal de supermercado. Ela morava a 40 minutos fora da cidade em uma casa que a família do marido dela, Ricardo, havia construído nos anos 90, reformada 2 vezes desde então, e que tinha uma entrada de carros tão longa que você não conseguia ver a porta da frente da estrada. Éramos convidados todo ano para a festa. Havíamos ido 2 vezes antes. Ambas as vezes, eu tinha voltado para casa sentindo que havia falhado em algum teste que não me avisaram que eu estava fazendo. Este ano parecia diferente só porque Lia já era grande o suficiente para notar as coisas. Ela tinha 9 anos agora, o que significava que era grande o suficiente para captar o tom, grande o suficiente para sentir o peso específico de ser olhada e considerada insuficiente. Eu a vesti com cuidado naquela manhã, um vestido soltinho azul pálido que encontrei em uma pequena boutique no centro, sandálias brancas, cabelo trançado para trás do jeito que ela gostava. Ela olhou para si mesma no espelho e disse que estava bonita. Eu concordei com ela completamente e quis dizer cada palavra. Eu me vesti com cuidado também. Um vestido de linho verde que eu tinha há 2 verões, ainda em bom estado, ainda algo que eu me sentia bem vestindo. Fábio usava calça caque e uma camisa social branca, as mangas já enroladas até o cotovelo antes mesmo de sairmos de casa. Ele parecia exatamente ele mesmo. Eu sempre achei isso notável. Chegamos ao portão no final da entrada de carros pouco depois do meio-dia. Havia uma mulher lá com uma prancheta de verdade, para uma festa de aniversário familiar que verificou nossos nomes e nos acenou para passar com o sorriso particular de alguém realizando a simpatia de forma profissional. A casa apareceu lentamente, do jeito que as coisas aparecem quando a aproximação é projetada para impressionar. Era grande e clara e cercada pelo tipo de paisagismo que exigia uma equipe. Carros já estavam alinhados ao longo dos lados da entrada. Eu não reconhecia nenhum deles. Lia tirou os fones de ouvido e olhou pela janela. Tio Maurício mora aqui? Ela perguntou. Ele visita aqui, eu disse. A tia Débora mora aqui. Ah. Ela pressionou o nariz brevemente contra o vidro. Parece um hotel. Sim, eu concordei. Parece mesmo. Fábio encontrou um lugar perto da borda da propriedade e caminhamos em direção ao som de música e vozes vindas dos fundos. Alguém havia montado uma tenda sobre parte do gramado. Havia mesas redondas com toalhas brancas, um carrinho de bar perto do muro do jardim, crianças correndo em grupos soltos e auto-organizados perto de uma fonte que eu tinha certeza ser apenas decorativa. Toda a cena tinha a qualidade de algo encenado, como uma foto de catálogo para um estilo de vida que eu nunca havia considerado comprar. Débora nos encontrou dentro de 4 minutos da nossa chegada. Eu sei porque estava contando do jeito que você conta os segundos durante uma tempestade, esperando pelo que vem a seguir. Ela estava vestindo branco. É claro que estava vestindo branco. Um conjunto de linho de pernas largas
que provavelmente custava mais do que meu vestido em seus 2 anos inteiros de existência. Seu cabelo estava escovado perfeitamente. Ela tinha uma taça de champanhe em uma mão e a expressão de alguém que estava antecipando este momento específico. Fábio, ela disse, e o abraçou do jeito que sempre fazia, como se ela fosse a que concedia o abraço. Então olhou para mim. Renata, você veio. Nós viemos. Eu concordei. Feliz aniversário, Débora. Ela olhou para baixo para Lia. E esta deve ser a Lia, ela disse. Como você está doce. O jeito que ela disse doce se alojou em algum lugar no meu peito como uma farpa. Não um elogio, uma classificação. Lia, que ainda não havia aprendido a ouvir o que as palavras faziam por baixo do que elas diziam, sorriu e disse obrigada. Débora nos direcionou para uma mesa perto da borda mais distante da tenda. Era uma mesa perfeitamente boa. Era também, eu notei imediatamente, a mesa mais próxima de onde a equipe de catering desaparecia por uma porta lateral, a entrada de serviço, a borda funcional da festa onde o barulho da cozinha ocasionalmente vazava quando a porta se abria. As outras mesas, as mais próximas do centro, do carrinho de bar e do quarteto de cordas que aparentemente alguém havia contratado, estavam ocupadas por pessoas que pareciam se conhecer com a facilidade de longa familiaridade. Fábio não disse nada sobre a mesa. Ele puxou minha cadeira e depois a de Lia e sentou-se e serviu água para nós 3 do jarro que já estava lá. Ele não estava performando paz. Ele simplesmente estava em paz do jeito específico de alguém que decidiu não dar à arrumação dos assentos a satisfação de importar. Eu ainda não havia tomado essa decisão. Maurício passou por lá nos primeiros 20 minutos e ele foi genuinamente caloroso do jeito que sempre me fazia sentir que a situação com a Débora era de alguma forma mais confusa em contraste. Ele era 3 anos mais velho que Fábio, trabalhava com planejamento urbano, tinha os mesmos olhos fáceis que o irmão. Ele abraçou Fábio por um longo tempo e se agachou para perguntar a Lia sobre sua leitura de verão com o que parecia ser interesse real. A namorada dele, Aline, sentou-se conosco por um tempo e foi gentil e engraçada e conversou com Lia sobre uma série de livros que aparentemente as duas haviam lido. Foi uma boa hora. Eu comecei a relaxar aos poucos. Então Débora voltou. Ela trouxe 2 de suas amigas com ela, o tipo de mulheres que chegam em formação, cuja presença é sempre um pouco mais alta do que o ambiente exige. Uma delas eu vagamente lembrava de uma festa anterior. A outra era nova. Elas se arranjaram ao redor da nossa mesa com a casualidade de pessoas que não consideram se sua chegada pode ser indesejada. Estávamos justamente falando, disse Débora sentando-se em uma cadeira vazia, sobre o Colégio Serra Azul. O Colégio Serra Azul era a escola particular que as filhas dela frequentavam. Isso era, eu havia aprendido, um tópico confiável. Confiável do jeito que uma estrada de uma pista é confiável. Sempre iria na mesma direção. A Chloe está fazendo intensivo de verão, disse uma das amigas. 3 semanas de imersão em francês. Elas realmente moram com famílias anfitriãs. Isso é ambicioso, disse Fábio de forma branda. É só o que elas fazem lá, disse Débora. Elas realmente as preparam. Ela olhou para Lia, que naquele momento tentava equilibrar um morango na borda do garfo. Onde a Lia estuda? Escola Municipal Água Clara, eu disse. Uma pausa, muito breve, muito deliberada. Ah, que bom, disse Débora no tom de alguém confirmando que algo é menos que bom. Escola pública. Professores bons, disse Fábio. Ela adora. Débora sorriu. Pegou sua taça de champanhe. Deixou o assunto descansar, mas não o soltou. Do jeito que você coloca algo para baixo, permanecendo perto o suficiente para pegar de volta. As filhas dela vieram alguns minutos depois, chamadas por algum gesto que eu não captei. Valentina tinha 11 anos e Pietra tinha 7, e elas estavam vestidas de forma idêntica de um jeito que sugeria coordenação, em vestidos amarelo pálido com detalhes rendados que mesmo eu podia ver que eram caros. Elas ficaram com a postura de crianças que haviam ido a suficientes dessas coisas para saber como se apresentar. Pietra olhou para Lia. Lia olhou para Pietra. Oi, disse Lia. Oi, disse Pietra. E então, com a sinceridade devastadora de uma criança de 7 anos que havia absorvido completamente o ambiente dela, ela apontou para o vestido de Lia e disse: minha mãe disse que essa marca é de uma loja comum. A mesa ficou quieta do jeito específico que significa que todo mundo ouviu. Eu observei o rosto de Lia. Observei o momento em que ela entendeu que algo havia acontecido,
que ela havia sido pesada, e o veredito não foi favorável mesmo que ela não conseguisse nomear o mecanismo. Sua expressão não desmoronou exatamente. Ela era composta demais para isso. Sempre foi uma criança que processava as coisas para dentro primeiro. Mas suas mãos pararam. O morango caiu do garfo. Fábio colocou o copo para baixo. Ele olhou para Pietra com a atenção calma de alguém que tem todo o tempo do mundo. Então olhou para Débora. Acho que você deve um pedido de desculpas para minha filha. Ele disse, não alto, não com calor, com a precisão de alguém que mediu exatamente o que era necessário e estava entregando exatamente aquilo, nada mais, nada menos. O sorriso de Débora não vacilou, mas algo por trás dele mudou. A Pietra estava só fazendo uma observação, ela disse. Ela estava repetindo algo que ouviu de você, disse Fábio. O que significa que o pedido de desculpas também deve vir de você. Uma das amigas olhou para o lado. Maurício, que havia voltado para a mesa durante tudo isso, estava muito imóvel. Débora colocou sua taça de champanhe para baixo. Fábio, eu realmente não acho. Nós dirigimos 3 horas, ele disse. Nós sentamos nesta mesa. Nós fomos gentis. Ele olhou para Lia, que o observava com olhos arregalados. Ela tem 9 anos, Débora. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para se tornar uma declaração. Débora não se desculpou. Isso me disse tudo o que eu não tinha certeza antes. Fábio se virou para Lia. Ele estendeu a mão e ajustou a alça do vestido dela com uma mão. Um pequeno gesto sem pressa, deliberado. Você está linda, ele disse. Você sempre teve excelente gosto. O queixo de Lia subiu cerca de 1/4 de polegada. Foi o suficiente. Eu empurrei minha cadeira para trás. Acho que vamos embora, eu disse. Mantive minha voz uniforme. Eu não estava performando compostura. Eu realmente a sentia do jeito que às vezes chega quando a coisa que você temia finalmente aconteceu e se provou suportável. Obrigada por nos receber, Débora. Maurício nos acompanhou até o carro. Ele abraçou Fábio e pareceu angustiado e disse algo quieto que eu não consegui ouvir. Ele se agachou na frente de Lia. Seu vestido está ótimo, ele disse. Quero que você saiba disso. Eu sei, disse Lia. E a festa tinha morangos realmente bons, aliás. Maurício riu. Foi o único som genuíno que ouvi a tarde toda. Dirigimos de volta pelo mesmo caminho, a casa desaparecendo atrás de nós do mesmo jeito lento que havia aparecido, gradualmente, sem drama. Lia tinha os fones de ouvido de volta nos primeiros 10 minutos. Eu observei as árvores substituírem o paisagismo bem cuidado pela janela do passageiro. Você está bem? Fábio me perguntou. Sim, eu disse. E desta vez eu acreditei. Pensei em Lia na mesa, o momento em que as mãos dela pararam, o morango caindo, e então pensei no 1/4 de polegada que o queixo dela subiu quando o pai dela disse que ela era linda. Pensei em como aqueles 2 momentos viveriam nela, ambos, e qual ela lembraria por mais tempo. Eu conhecia crianças. Eu sabia como a memória funcionava aos 9 anos. Ela lembraria do queixo. 2 dias depois da festa, Maurício ligou para Fábio. Eu estava na cozinha e pude ouvir um lado da conversa, principalmente sons de escuta e palavras ocasionais. Quando Fábio entrou, ele colocou o telefone no balcão e ficou lá por um momento. A Débora teve uma conversa com a Pietra, ele disse. Aparentemente ficou desconfortável. A Pietra chorou. Eu servi café e não disse nada. Maurício disse que ela está em um espaço de cabeça difícil desde que saímos. Alguns dos outros convidados fizeram comentários antes mesmo de chegarmos ao portão. Pensei na mulher com a prancheta. Pensei na mesa perto da entrada da cozinha. Pensei na palavra doce com uma farpa nela. Como está a Lia? Ele perguntou. Pensei na minha filha naquela manhã, comendo cereal e lendo um livro que ela havia levado para a mesa, pernas balançando, completamente absorvida, cabelo ligeiramente bagunçado, vestindo uma camisa com uma pequena estampa de morango no bolso que ela mesma havia escolhido em uma loja que não exigia reservas. Ela está perfeita, eu disse. E a coisa sobre aquela resposta, a coisa que eu entendia mais claramente do que nunca antes, sentada na minha própria cozinha com meu café esquentando nas mãos, era que não tinha nada a ver com o vestido ou a escola, ou o comprimento da entrada de carros, ou o posicionamento da mesa perto da porta da cozinha. Tinha a ver com o queixo, o 1/4 de polegada, o jeito como uma criança aprende quem ela é, não das pessoas que tentam diminuí-la, mas das pessoas que ficam na sala e se recusam a deixar a diminuição se estabelecer.
Eu costumava me preocupar, antes de festas como aquela, com o que não tínhamos, o carro certo, as etiquetas certas, a escola certa com o nome certo que abria as portas certas. Eu ficava na frente do meu armário e fazia cálculos sobre que impressão eu era capaz de causar e se seria suficiente. Eu não fazia mais isso. Ou melhor, eu entendia agora que eu tinha calculado a coisa errada completamente. A coisa certa para calcular é mais simples e mais difícil, e não tem nada a ver com nenhuma loja, comum ou não. É o que você diz quando as mãos da sua filha de 9 anos param. É quão rápido você diz. É se ela ouve por baixo das palavras que a medida que está sendo aplicada a ela não é uma que ela é obrigada a aceitar. Lia havia ouvido. Eu a observei ouvir. Aquilo era a coisa com a qual eu voltei para casa, passando pelo portão e descendo a longa estrada, e de volta para a paisagem que eu reconhecia, a que não exigia uma prancheta para entrar. Aquilo era a coisa que eu carreguei para nossa cozinha e nossa semana e nossa vida comum, sem impressionar, insubstituível. O vestido era de uma loja comum. A menina que o vestia não era o tipo de coisa que você podia comprar em... A viagem de carro até a casa da minha cunhada durou pouco menos de 3 horas, e passei a maior parte dela observando a paisagem mudar das ruas lotadas e barulhentas do nosso bairro em São Paulo para algo mais amplo, mais verde e silenciosamente intimidante. As árvores de ipê começavam a aparecer aqui e ali, salpicando o horizonte com toques de amarelo e rosa, enquanto o asfalto dava lugar a estradas de terra batida ladeadas por plantações de café, que se estendiam como um mar ondulante. Minha filha Lia estava no banco de trás com os fones de ouvido, movendo os lábios para a letra de alguma música animada de funk que tocava, completamente despreocupada com para onde estávamos indo. Eu a invejava por aquela inocência leve, por como o mundo ainda parecia um lugar seguro para ela. Meu marido Fábio dirigia do jeito que sempre dirigia, uma mão no volante, relaxado, ocasionalmente batendo o polegar na coluna de direção ao ritmo de uma melodia interna que só ele ouvia. Ele tinha essa qualidade que eu sempre admirei, a habilidade de se mover pelo mundo sem se preparar contra ele, como se a vida fosse uma estrada que ele já conhecia de cor. Eu não compartilhava dessa qualidade. Eu estava me preparando desde terça-feira, quando o irmão dele, Maurício, ligou para confirmar que ainda estávamos indo para a festa de aniversário da Débora. O tom da voz dele tinha sido educado demais, quase forçado, como se soubesse que o convite carregava mais peso do que as palavras diziam. Vai ficar tudo bem, disse Fábio sem eu precisar dizer nada. O sol da tarde batia no para-brisa, refletindo nos óculos escuros dele. Eu sei, eu respondi, mas nenhum de nós acreditou de verdade. O ar dentro do carro ficou um pouco mais pesado. Eu queria ser justa com a Débora. Ao longo dos 6 anos em que Fábio e eu éramos casados, eu tinha tentado encontrar a versão dela com a qual ele cresceu, a irmã mais velha, que aparentemente ensinou ele a andar de bicicleta nas ruas estreitas de Campinas, que escondia sobremesa extra de brigadeiro para ele depois do jantar, que ligava toda semana durante o primeiro ano dele na faculdade só para ouvir a voz dele. Aquela Débora existiu. Eu acreditava nisso com todo o coração. Eu só nunca a tinha conhecido pessoalmente. A Débora que eu conhecia era polida de um jeito que parecia um aviso silencioso, um muro invisível. Ela usava sua riqueza de forma discreta, mas precisa. Nada chamativo, nada barulhento, apenas um arranjo consistente e cuidadoso de coisas que custavam mais do que nosso orçamento mensal inteiro no supermercado, joias sutis, tecidos importados, um relógio que brilhava só o suficiente para lembrar quem mandava. Ela morava a 40 minutos fora da cidade, em uma casa que a família do marido dela, Ricardo, havia construído nos anos 90, reformada 2 vezes desde então, com piscinas infinity e jardins tropicais. A entrada de carros era tão longa que você não conseguia ver a porta da frente da estrada principal, cercada por portões altos de ferro forjado com o brasão da família. Éramos convidados todo ano para a festa de verão. Havíamos ido 2 vezes antes. Ambas as vezes eu tinha voltado para casa com uma sensação de derrota, como se tivesse falhado em um teste que ninguém me avisara que eu estava fazendo. Este ano parecia diferente só porque Lia já era grande o suficiente para notar as coisas. Ela tinha 9 anos agora, o que significava que era grande o suficiente para captar o tom das vozes, grande o suficiente para sentir o peso específico de ser olhada e considerada insuficiente.
Eu a vesti com cuidado naquela manhã. Um vestido soltinho azul pálido que encontrei em uma pequena boutique no centro da cidade, sandálias brancas simples, cabelo trançado para trás do jeito que ela gostava, com uma fita azul combinando. Ela olhou para si mesma no espelho do quarto pequeno e disse, com os olhos brilhando, "Mamãe, eu estou bonita mesmo?" Eu concordei com ela completamente, quis dizer cada palavra, e dei um beijo na testa dela. Eu me vesti com cuidado também. Um vestido de linho verde que eu tinha há 2 verões, ainda em bom estado, ainda algo que me fazia sentir bem comigo mesma. Fábio usava calça caque e uma camisa social branca, as mangas já enroladas até o cotovelo antes mesmo de sairmos de casa, como se o conforto fosse a única regra que ele seguia. Ele parecia exatamente ele mesmo. Eu sempre achei isso notável, quase mágico. Chegamos ao portão no final da entrada de carros, pouco depois do meio-dia. Havia uma mulher lá com uma prancheta de verdade, para uma festa de aniversário familiar, que verificou nossos nomes com um sorriso profissional, daqueles que dizem, "Sejam bem-vindos, mas saibam o lugar de vocês." Ela acenou para passarmos. A casa apareceu lentamente, do jeito que as coisas aparecem quando a aproximação é projetada para impressionar. Grande, clara, cercada por um paisagismo impecável que exigia uma equipe inteira de jardineiros. Carros de luxo já estavam alinhados ao longo dos lados da entrada, eu não reconhecia nenhum deles. Lia tirou os fones de ouvido e colou o rosto na janela. "Tio Maurício mora aqui?" ela perguntou, com a curiosidade pura de quem ainda vê o mundo como uma aventura. "Ele visita aqui", eu disse suavemente. "A tia Débora mora aqui." "Ah." Ela pressionou o nariz contra o vidro, deixando uma marcazinha. "Parece um hotel daqueles de novela, né?" "Sim", eu concordei, rindo baixinho apesar da tensão no peito. "Parece mesmo." Fábio encontrou um lugar perto da borda da propriedade e caminhamos em direção ao som de música suave misturada com vozes animadas que vinham dos fundos. Alguém havia montado uma tenda branca enorme sobre parte do gramado. Havia mesas redondas com toalhas imaculadas. Um carrinho de bar cheio de caipirinhas geladas e espumantes importados perto do muro do jardim, crianças correndo em grupos soltos e auto-organizados, perto de uma fonte que eu tinha certeza ser apenas decorativa, jorrando água cristalina sob o sol forte. Toda a cena tinha a qualidade de algo encenado, como uma foto de catálogo para um estilo de vida que eu nunca havia considerado e que honestamente nunca quis. Débora nos encontrou dentro de 4 minutos da nossa chegada. Eu sei porque estava contando os segundos, como se contasse durante uma tempestade, esperando o trovão. Ela estava vestindo branco, é claro, um conjunto de linho de pernas largas que provavelmente custava mais do que meu vestido em seus 2 anos inteiros de existência. Seu cabelo estava escovado perfeitamente, brilhando ao sol. Ela tinha uma taça de champanhe em uma mão e a expressão de alguém que estava antecipando este momento específico há dias. "Fábio", ela disse, abraçando-o do jeito que sempre fazia, como se ela fosse a que concedia o abraço, um gesto de posse disfarçado de afeto. Então olhou para mim. "Renata, você veio." "Nós viemos", eu concordei, forçando um sorriso. "Feliz aniversário, Débora." Ela olhou para baixo para Lia, avaliando cada detalhe. "E esta deve ser a Lia", ela disse. "Como você está doce." O jeito que ela disse doce se alojou no meu peito como uma farpa afiada. Não era um elogio, era uma classificação, um rótulo sutil. Lia, que ainda não havia aprendido a ouvir o que as palavras faziam por baixo do que elas diziam, sorriu radiante e disse, "Obrigada, tia." Com toda a sinceridade do mundo, Débora nos direcionou para uma mesa perto da borda mais distante da tenda. Era uma mesa perfeitamente boa, com vista para o jardim, mas eu notei imediatamente. Era a mesa mais próxima de onde a equipe de catering desaparecia por uma porta lateral, a entrada de serviço, a borda funcional da festa, onde o barulho de pratos e vozes apressadas da cozinha ocasionalmente vazava quando a porta se abria. As outras mesas, mais próximas do centro, do carrinho de bar e do quarteto de cordas que alguém havia contratado, estavam ocupadas por pessoas que pareciam se conhecer com a facilidade de longa familiaridade, risadas fáceis, toques no ombro, histórias compartilhadas. Fábio não disse nada sobre a mesa. Ele puxou minha cadeira, depois a de Lia, sentou-se e serviu água gelada para nós 3 do jarro que já estava lá.
Ele não estava performando paz. Ele simplesmente estava em paz, do jeito específico de alguém que decidiu não dar à arrumação dos assentos a satisfação de importar. Eu ainda não havia tomado essa decisão. Meu coração batia um pouco mais rápido. Maurício passou por lá nos primeiros 20 minutos e ele foi genuinamente caloroso, do jeito que sempre me fazia sentir que a situação com a Débora era ainda mais confusa em contraste. Ele era 3 anos mais velho que Fábio, trabalhava com planejamento urbano na prefeitura, tinha os mesmos olhos fáceis e sorridentes do irmão. Ele abraçou Fábio por um longo tempo, batendo nas costas dele como se recuperasse um pedaço de casa. Depois se agachou para perguntar a Lia sobre sua leitura de verão com interesse real, rindo quando ela contou sobre o livro de aventuras que estava devorando. A namorada dele, Aline, sentou-se conosco por um tempo e foi gentil, engraçada, conversando com Lia sobre uma série de livros de fantasia que as duas haviam lido. Foi uma boa hora. Eu comecei a relaxar aos poucos, sentindo os ombros baixarem, o nó no estômago afrouxando. O sol aquecia a tenda, o cheiro de churrasco e frutas frescas pairava no ar. Então Débora voltou. Ela trouxe 2 de suas amigas com ela, o tipo de mulheres que chegam em formação, cuja presença é sempre um pouco mais alta do que o ambiente exige. Uma delas eu vagamente lembrava de uma festa anterior. A outra era nova, com um colar de pérolas que brilhava como um aviso. Elas se arranjaram ao redor da nossa mesa, com a casualidade de pessoas que não consideram se sua chegada pode ser indesejada. Estávamos justamente falando, disse Débora, sentando-se em uma cadeira vazia e cruzando as pernas com elegância, sobre o Colégio Serra Azul. O Colégio Serra Azul era a escola particular que as filhas dela frequentavam. Isso era, eu havia aprendido, um tópico confiável. Confiável do jeito que uma estrada de uma pista só é confiável. Sempre ia na mesma direção, sem saída. A Chloe está fazendo o intensivo de verão, disse uma das amigas, inclinando-se para a frente. 3 semanas de imersão em francês. Elas realmente moram com famílias anfitriãs em Paris. Imagine só. Isso é ambicioso, disse Fábio de forma branda, mas com um brilho de humor nos olhos. É só o que elas fazem lá, disse Débora, acenando com a mão. Elas realmente preparam as crianças para o mundo. Ela olhou para Lia, que naquele momento tentava equilibrar um morango fresco na borda do garfo, concentrada como se fosse a coisa mais importante do mundo. Onde a Lia estuda? Escola Municipal Água Clara, eu disse, mantendo a voz firme. Uma pausa, muito breve, muito deliberada. O ar pareceu ficar mais denso. Ah, que bom, disse Débora no tom de alguém confirmando que algo é menos que bom. Escola pública. As palavras pairaram como uma névoa sutil. Professores bons, disse Fábio, apertando minha mão por baixo da mesa. Ela adora. Faz amigos de verdade lá, não é, Lia? Débora sorriu, pegou sua taça de champanhe e deixou o assunto descansar, mas não o soltou. Do jeito que você coloca algo para baixo, permanecendo perto o suficiente para pegar de volta quando quiser. As filhas dela vieram alguns minutos depois, chamadas por algum gesto discreto que eu não captei. Valentina tinha 11 anos e Pietra tinha 7, vestidas de forma idêntica em vestidos amarelo pálido com detalhes rendados que mesmo eu podia ver que eram caros, importados. Elas ficaram com a postura perfeita de crianças que haviam ido a suficientes dessas coisas para saber exatamente como se apresentar. Pietra olhou para Lia. Lia olhou para Pietra com um sorriso tímido. Oi, disse Lia, estendendo a mão como eu tinha ensinado. Oi, disse Pietra. E então, com a sinceridade devastadora de uma criança de 7 anos que havia absorvido completamente o ambiente dela, ela apontou para o vestido de Lia e disse em voz alta, minha mãe disse que essa marca é de uma loja comum. A mesa ficou quieta do jeito específico, que significa que todo mundo ouviu e que ninguém sabia o que fazer com o que ouviu. O quarteto de cordas continuou tocando ao fundo, mas o som pareceu distante, e observei o rosto de Lia. Observei o momento exato em que ela entendeu que algo havia acontecido, que ela havia sido pesada e o veredito não foi favorável, mesmo que não conseguisse nomear o mecanismo cruel. Sua expressão não desmoronou exatamente, ela era composta demais para isso, sempre processava as coisas para dentro primeiro, mas suas mãos pararam no ar. O morango rolou do garfo e caiu na toalha branca, deixando uma manchinha vermelha como uma ferida pequena.
Fábio colocou o copo para baixo devagar. Ele olhou para Pietra com a atenção calma de alguém que tem todo o tempo do mundo. Então virou o olhar para Débora, firme, sem piscar. Acho que você deve um pedido de desculpas para minha filha, ele disse, não alto, não com raiva, mas com a precisão de alguém que mediu exatamente o que era necessário. E estava entregando exatamente aquilo, nada mais, nada menos. O sorriso de Débora não vacilou, mas algo por trás dele mudou, como uma rachadura fina em uma taça de cristal. Pietra estava só fazendo uma observação inocente. Ela disse, a voz ainda doce como mel. Ela estava repetindo algo que ouviu de você, disse Fábio, sem elevar o tom. O que significa que o pedido de desculpas também deve vir de você. Uma das amigas olhou para o lado, fingindo interesse no jardim. Maurício, que havia voltado para a mesa durante tudo isso, ficou muito imóvel, o rosto tenso. O silêncio se estendeu, pesado como o ar antes de uma chuva forte de verão. Outros convidados nas mesas próximas começaram a virar a cabeça discretamente, sussurros baixos se espalhando como vento entre as folhas. Débora colocou sua taça de champanhe para baixo com um clique suave. Fábio, eu realmente não acho que isso seja necessário. Nós dirigimos 3 horas. Ele interrompeu, ainda calmo, mas agora com uma força quieta que encheu o espaço. Nós sentamos nesta mesa. Nós fomos gentis o tempo todo. Ela tem 9 anos, Débora. 9 anos. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para se tornar uma declaração alta, quase ensurdecedora. Débora não se desculpou. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Fábio se virou para Lia. Ele estendeu a mão e ajustou a alça do vestido dela com um gesto pequeno. Sem pressa, deliberado como se o mundo inteiro tivesse parado só para aquele momento. Você está linda, ele disse. A voz baixa e cheia de certeza. Você sempre teve excelente gosto. E esse vestido, ele brilha mais do que qualquer coisa aqui. O queixo de Lia subiu cerca de 1/4 de polegada. Foi o suficiente. Seus olhos encontraram os dele, e algo mudou ali, uma faísca de orgulho, de compreensão. Eu empurrei minha cadeira para trás. Acho que vamos embora, eu disse, mantendo a voz uniforme. Eu não estava performando compostura. Eu realmente a sentia, do jeito que às vezes chega quando a coisa que você temia finalmente aconteceu e se provou não só suportável, mas reveladora. Obrigada por nos receber, Débora. Maurício nos acompanhou até o carro, o rosto marcado por uma mistura de dor e orgulho. Ele abraçou Fábio longamente e murmurou algo quieto que eu não conseguia ouvir, mas que fez Fábio apertar o ombro dele com força. Depois se agachou na frente de Lia. Seu vestido está ótimo, pequena, ele disse, piscando. Quero que você saiba disso de verdade. E os morangos da festa eram bons, mas os de casa são melhores, né? Eu sei, disse Lia, com um sorriso pequeno, mas genuíno. E a festa tinha morangos realmente bons, aliás. Mas o papai é o melhor de todos. Maurício riu, foi o único som genuíno que ouvi a tarde toda, leve e liberador. Dirigimos de volta pelo... Lia tinha os fones de ouvido de volta nos primeiros 10 minutos, mas desta vez ela cantava baixinho, a voz mais confiante. Eu observei as árvores substituírem o paisagismo impecável pela janela do passageiro, o verde selvagem do Brasil tomando conta novamente. Você está bem? Fábio me perguntou, estendendo a mão para apertar a minha. Sim, eu disse. E desta vez eu acreditei com cada fibra do meu ser. Chegamos em casa quando o sol já começava a baixar, pintando o céu de laranja e rosa sobre os prédios do bairro. Lia correu para dentro, tirou as sandálias e se jogou no sofá. Fábio e eu preparamos um jantar simples: arroz, feijão e um pouco de carne que tínhamos no freezer. Enquanto comíamos na mesa da cozinha, Lia de repente parou o garfo no ar e olhou para o pai. Papai, quando a Pietra disse aquilo, eu me senti pequena. Mas quando você falou, eu me senti grande, como se ninguém pudesse me diminuir. Fábio sorriu, os olhos úmidos de emoção. É exatamente isso, filha. Ninguém pode, nem com palavras, nem com olhares. Você é maior do que qualquer loja, qualquer escola, qualquer festa chique. Ele a puxou para um abraço apertado, e eu vi o queixo dela subir de novo daquela mesma forma sutil, mas agora com uma luz nova, como se aquela lição tivesse criado raízes profundas. 2 dias depois da festa, Maurício ligou para Fábio. Eu estava na cozinha preparando o café e pude ouvir um lado da conversa.
sons de escuta, palavras ocasionais. Quando Fábio entrou, ele colocou o telefone no balcão e ficou lá por um momento, respirando fundo. Débora teve uma conversa com a Pietra, ele disse. Aparentemente ficou desconfortável. Pietra chorou. E Débora? Ela admitiu que exagerou. Alguns dos outros convidados fizeram comentários antes mesmo de chegarmos ao portão sobre a mesa sobre nós. Ela está em um espaço difícil desde que saímos. Maurício disse que ela até mencionou que talvez tenha sido injusta. Eu servi o café, o vapor subindo como uma névoa de alívio. Pensei na mulher com a prancheta, na mesa perto da entrada da cozinha, na palavra doce, carregada de farpa. Como está a Lia? Ele perguntou. Pensei na minha filha naquela manhã, comendo cereal, lendo o livro que ela havia levado para a mesa, pernas balançando animadas, cabelo ligeiramente bagunçado, vestindo uma camisa simples com uma pequena estampa de morango no bolso que ela mesma havia escolhido em uma loja comum, sem reservas. Ela está perfeita, eu disse, e minha voz saiu firme, cheia de orgulho. E a coisa sobre aquela resposta, a coisa que eu entendia mais claramente do que nunca antes, sentada na minha própria cozinha com o café esquentando nas mãos, era que não tinha nada a ver com o vestido, com a escola, com o comprimento da entrada de carros ou com o posicionamento da mesa perto da porta da cozinha. Tinha a ver com o queixo, com aquele quarto de polegada que subiu quando o pai dela disse que ela era linda. Tinha a ver com o jeito como uma criança aprende quem ela é. Não das pessoas que tentam diminuí-la com olhares e palavras afiadas, mas das pessoas que ficam na sala, firmes como raízes de ipê, e se recusam a deixar a diminuição se estabelecer. Eu costumava me preocupar, antes de festas como aquela, com o que não tínhamos o carro certo, as etiquetas certas, a escola certa com o nome certo que abria as portas certas. Eu ficava na frente do meu armário e fazia cálculos infinitos sobre a impressão que eu era capaz de causar e se seria suficiente. Eu não fazia mais isso, ou melhor, eu entendia agora que eu tinha calculado a coisa errada completamente. A coisa certa para calcular é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo e não tem nada a ver com nenhuma loja, comum ou não. É o que você diz quando as mãos da sua filha de 9 anos param no ar. É quão rápido você diz. É se ela ouve por baixo das palavras que a medida que está sendo aplicada a ela não é uma que ela é obrigada a aceitar porque ela vale mais do que qualquer veredito de uma festa. Lia havia ouvido. Eu a observei ouvir, vi o momento em que a semente de confiança plantada por Fábio começou a florescer. E aquilo era a coisa com a qual eu voltei para casa, passando pelo portão alto e descendo a longa estrada, de volta para a paisagem que eu reconhecia a que não exigia prancheta, nem convite, nem aprovação. Aquilo era a coisa que eu carreguei para nossa cozinha, para nossa semana, para nossa vida comum, sem impressionar, mas insubstituível e cheia de luz. O vestido era de uma loja comum, mas a menina que o vestia, ela era o tipo de coisa que você não podia comprar em lugar nenhum. Ela era única, forte e inteira. E naquele momento, eu soube que nada, nem ninguém jamais poderia tirar isso dela. O mundo podia tentar, mas nossa família sempre estaria lá para lembrar quem ela realmente era. E isso, mais do que qualquer festa grandiosa, era o verdadeiro final feliz. Lugar nenhum.